Todo mundo passa por aquela fase esquisita de não ser mais criança, mas também não se sentir 100% adulto. Essa fase às vezes é confusa, às vezes é solitária, mas quase sempre é muito bonita de se observar, simplesmente por ser natural e fazer parte da vida. Pensando nisso, hoje, mesmo sendo adulta, eu quero recomendar 5 filmes sobre amadurecimento que todo mundo deveria assistir pelo menos uma vez. Antes de começar, fica aqui o aviso de que esse vídeo não contém spoilers, então não precisa se preocupar com isso. O primeiro filme da lista é o Lady Bird. Ele acompanha a Christine, que prefere ser chamada de Lady Bird, no último ano do ensino médio, tentando descobrir quem ela é, pra onde quer ir e como sair da cidade onde cresceu. Lady Bird é um filme sobre querer ir embora antes mesmo de entender o que a gente tá deixando pra trás. Sobre achar que a sua vida tá pequena demais pra você, mesmo sem saber exatamente o porquê. É sobre achar que a vida verdadeira tá em outro lugar, enquanto a gente ainda não percebe o valor da vida que já tem. No fundo, Lady Bird não é só sobre crescer. É sobre uma relação difícil entre mãe e filha, que muitas vezes muda totalmente na fase adulta. Sobre não se sentir o suficiente, sobre querer ser especial, sobre tudo isso não ser compreendido pelas pessoas e gerar muita revolta. No fim das contas, e ao mesmo tempo, acho que esse filme fala sobre querer ser aceito do jeito que a gente é. Acho que quase todo mundo já passou por isso, de querer ser outra pessoa, em outro lugar, com outra vida, sem perceber que crescer também é aprender a olhar com mais carinho para a própria história. Lady Bird conta que amadurecer não é só ir embora e se desprender do que a gente conhece, mas que às vezes é entender de onde a gente veio e fazer as pazes com isso. O segundo filme da lista é Juno. Esse filme foi muito importante pra mim. Eu lembro que no auge dos meus 10 anos de idade eu fiquei obcecada pela Juno, pelo telefone dela, eu queria ter um igual, eu tive um igual, inclusive. O filme conta a história de uma adolescente que engravida de forma totalmente inesperada e precisa lidar com as consequências disso muito antes de se sentir pronta pra ser adulta. Juno é um filme sobre ser forçado a crescer antes da hora, sobre perceber que as escolhas que a gente faz, mesmo sem pensar muito, podem mudar completamente o rumo da nossa vida. E apesar de ter um tom bem leve e humorado, Juno fala sobre coisas muito sérias, como responsabilidade, medo, insegurança e a sensação de estar completamente despreparado para a vida adulta. Mesmo que você nunca tenha passado por alguma coisa parecida, provavelmente você já viveu algum momento em que sentiu que estava só improvisando a própria vida, meio que fingindo que sabia o que estava fazendo, quando na verdade estava só tentando não desmoronar completamente. Eu mesma lembro de me sentir assim muitas vezes quando eu era mais jovem. E para ser sincera, até hoje eu acho que existem alguns momentos que eu me sinto assim. Esse filme mostra que amadurecer nem sempre é uma escolha, que crescer não quer dizer ter todas as respostas, mas ser alguém que segue em frente e toma decisões, mesmo com medo e mesmo sem saber direito o caminho. E antes de continuar com essa lista, eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo, porque me ajuda muito a continuar produzindo conteúdos como esse. E o próximo filme da lista é A Sociedade dos Poetas Mortos. A história desse filme se passa em um colégio tradicional e acompanha um grupo de alunos que tem a rotina totalmente balançada por um professor que ensina eles a olhar para a vida de um jeito diferente do que eles estavam acostumados. Esse filme é um verdadeiro clássico que já tem quase 40 anos desde que estreou, mas que continua tendo questionamentos bem atuais. Eu acho que o que torna esse filme tão marcante é que ele não fala só de juventude. Na verdade, ele fala sobre todos os momentos da vida em que a gente precisa escolher entre segurança e autenticidade, entre se encaixar e ser aceito ou simplesmente ser quem a gente é. É um filme sobre perceber que a vida que esperam de você pode não ser a vida que você quer viver. É sobre o momento em que a gente começa a entender que seguir o próprio caminho pode significar decepcionar pessoas que a gente ama. Os personagens do filme vivem presos entre dois medos: o medo de não ser quem esperam que eles sejam e o medo
medo de nunca serem de verdade quem eles gostariam de ser. Em algum momento, pode ser que você já tenha se sentido assim também, como se estivesse vivendo uma vida que pertence a outra pessoa, cumprindo expectativas, seguindo roteiros, adiando vontade, sem nem perceber quando foi que você parou de escolher por conta própria. Sociedade dos Poetas Mortos me faz pensar que crescer não é só descobrir o que a gente quer da vida, que já é um desafio por si só, mas é também sobre o que vem depois disso. É sobre ter a coragem de assumir as rédeas da nossa própria vida, mesmo quando dói. O próximo filme da lista se chama As Vantagens de Ser Invisível. Esse filme mostra o Charlie, um garoto que é super sensível e introvertido, tentando encontrar o próprio lugar no mundo. Ao longo da história, ele precisa lidar com perdas e traumas muito importantes na vida dele. Me fala se isso vai fazer sentido pra você. Eu acho que esse filme não é sobre pensar que os outros são diferentes de você. Eu acho que é sobre pensar que você é diferente e que por você ser diferente, tem algo errado aí. O Charlie se sente exatamente assim. Ele não sabe muito bem como se defender da própria mente. Ele sente demais, guarda demais, aceita menos do que merece, porque no fundo ele não acredita que merece mais. Eu acho que o que torna esse filme tão especial é o fato de que ele expõe coisas que muita gente sente, não só na adolescência, sente a vida inteira, mas que não sabe colocar em palavras. As Vantagens de Ser Invisível é sobre esse processo de aprender aos poucos que você merece ocupar o seu espaço, que você merece sentir, que você merece viver, que você merece existir. O último filme da lista é A Viagem de Chihiro. Essa talvez seja a indicação menos óbvia da lista. Vamos lá. Em inglês, se utiliza muito o termo coming of age, que inclusive é o termo mais apropriado para intitular os outros 4 filmes dessa lista. Coming of age é um gênero mesmo, muito retratado no cinema, mas também bastante na literatura. Traduzindo de forma mais literal para o português, significa atingir a maioridade. Mas traduzindo de uma forma mais geral o gênero em si, coming of age simboliza o crescimento da protagonista ou do protagonista, enfatizando esse momento de passagem da adolescência para a fase adulta. Esses filmes simbolizam a transição, as descobertas, os conflitos internos. Eu não sei se todo mundo considera A Viagem de Chihiro um filme desse gênero, do coming of age, mas usando o nosso vocabulário, com certeza é um filme sobre amadurecimento. É um filme que conta a história de uma menina que, de repente, se vê sozinha em um mundo estranho e precisa encontrar forças para sobreviver e salvar os próprios pais. Esse é um filme sobre atravessar o medo, sobre entrar em um lugar onde tudo é desconhecido e mesmo assim continuar andando. A Chihiro começa a história frágil, assustada e super dependente. Aos poucos e quase sem perceber, ela vai descobrindo que é mais forte e bem mais corajosa do que imaginava. O mundo que ela entra no filme é confuso, cheio de regras estranhas e de testes que a gente não entende direito. E fazendo aqui uma analogia, eu acho bem parecido com as mudanças que a gente enfrenta enquanto cresce. Porque talvez crescer seja exatamente isso. Entrar em um mundo que você não escolheu, aprender a se virar nele e descobrir que você consegue se virar muito melhor do que imaginava. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!